Muito bem, começamos a gravação. Sejam todos bem-vindos, Luca, Patrícia, Marcos, demais que vierem a participar. Hoje faremos um debate sobre os prós e contras do desenvolvimento randomista, né? Eu sou o Fernando Moreno, meu colega Lucas Fávaro vamos conduzir essa reunião. Eu sou cientista social, Lucas é economista, tá? E esse debate se insere no Clube do Livro, que nós desenvolvemos ao longo dos últimos meses, e ele serve como encerramento do clube. Nós estudamos o livro Economia dos Pobres, no original Poor Economics. Os autores são Abhijit Banerjee, ele é indiano, e a Esther Duflo. Ambos são ganhadores do Prêmio Nobel de Economia de 2019, junto ao seu colega Michael Kramer. E vamos lá, dando aqui um rápido contexto antes de começar o debate, né? Então, o que é o desenvolvimento randomista, né? É um nome dado para a abordagem que usa experimentos para avaliar a eficácia de políticas públicas, programas sociais ou intervenções específicas. Essa abordagem costuma preferir o uso de ensaios controlados randomizados, né? No original Randomized Control Trials, conhecidos muito pela sigla em inglês, né? Os RCTs, pois eles são considerados o padrão ouro em termos de rigor metodológico para estabelecer causalidade, né? Então, na verdade, é uma metodologia emprestada muito da área de saúde, né? Que traz isso, por exemplo, para entender doenças, liberação ou não de medicamentos, saber o efeito ou não de medicamentos, né? E a gente traz essa metodologia para a área de políticas públicas, né? E, bom, ao longo do livro, eu pelo menos não lembro momento nenhum eles terem usado a expressão desenvolvimento randomista, né? Isso é um nome como fica conhecido depois dessa abordagem, né? Mas é uma caracterização razoavelmente fiel da proposta para as defendidas, essa abordagem experimentalista, né? Primeira coisa que é complicada, já para deixar assim só de antemão jogado, assim, que nem sempre é possível fazer um RCT, né? Há experimentos possíveis, mas que não conseguem alcançar o rigor do RCT. Ele não alcança esse padrão ouro, né? Vira um padrão prata, bronze, talvez, né? Mas ainda assim não quer dizer que eles não tenham nada a dizer de importante, pelo contrário, né? Mas isso eu já vou deixar só essa perninha aqui para o debate que o Lucas depois vai definir melhor, imagino. Um exemplo de aplicação de desenvolvimento randomista é a GiveWell, é uma organização que promove intervenções relacionadas à saúde, que já foram amplamente testados para RCTs, demonstrando para esses estudos alta custo-eficácia, né? Então, exemplificando, o que a GiveWell recomenda, por exemplo, né? Organizações que dispõem redes ou medicamentos anti-malária ou suplementação de vitamina A para bebês, né? Em países muito pobres, onde a malária causa muito sofrimento, onde há uma grande ausência da vitamina A, por exemplo, nessa suplementação dos bebês, que tem um monte de impactos para a saúde de uma criança, né? E no Brasil temos a organização Doi Bem, que promove essa mesma abordagem da GiveWell, né? Então, quem quiser conhecer mais são os sites, givewell.org e doibem.org.br. Esse é o site da Doi Bem, esse é o site da GiveWell. E agora só passar muito rapidamente qual é a crítica, né? Há, na verdade, muitas críticas possíveis ao RCTs, mas uma das que a gente propôs, a gente deixou o vídeo aqui, foi o vídeo do Hauck Hillebrand, e falando um pouco de um texto, né? Ele resume o que ele fala basicamente num texto que ele escreveu junto com o John Halstead, que se chama Growth and the Case Against Randomista Development. E eles criticam essa abordagem, né? O ponto central do texto é que pesquisas sugerem que promover políticas que incentivem o crescimento econômico em países de baixa e média renda pode ser mais eficaz para melhorar o bem-estar humano. Esse é o ponto central da crítica deles. Eles têm outras críticas ao RCT também, mas esse é o ponto principal, né? Dado que crescimento econômico sempre leva a melhores indicadores de saúde, melhores indicadores de educação, de qualidade de vida, por que não focar diretamente em perseguir o crescimento econômico? Esse é o desafio que eles dão à abordagem do desenvolvimento randomista, né? E a gente colocou o link também para além do... Tem o artigo que vocês podem ler na íntegra, que está em inglês, mas hoje em dia é fácil, com o Google Tradutor, né, de entender, mas tem também um link que a gente disponibilizou para a entrevista dele
onde ele desenvolve seus argumentos e onde a gente fez também o trabalho de legendagem da entrevista. Então, era isso aqui. Lucas, quer falar um pouquinho? Beleza, Fernando, obrigado. Parece que um pessoal aqui está pedindo para entrar. Se você Como eu aceitar estava eles. apresentando, eu não consegui Sim. autorizar. Pede para elas de novo, tá? E Elas tentaram sair? Elas não estão mais elas tentando? saíram já. Pode falar para elas tentarem de novo que eu autorizo a entrada. Deixa eu escrever aqui. Tá. O Ferraz entrou. Eu, na verdade, fiz uma colinha aqui, para falar sobre pontos críticos ao desenvolvimento randomista. Então, a ideia é que eu faça uma abordagem crítica e o Fernando faça uma defesa do desenvolvimento randomistas e dos experimentos RCTs. Eu vou apresentar minha tela rapidinho para mostrar alguns gráficos. Eu não fiz uma apresentação, mas tem alguns gráficos que eu copiei, que eu peguei daquele texto que o Fernando falou. Estão vendo minha tela, Fernando? Sim, tá disponível a sua tela. Perfeito. Então, eu vou me basear aqui na minha fala, principalmente em duas fontes. Principalmente não, unicamente em duas fontes. Esse aqui, que é aquele texto que o Fernando falou anteriormente, e esse artigo aqui, do Deaton e da Cartwright, Understanding and Misunderstanding Randomized Controlled Trials. O que acontece? Esse aqui é um argumento mais de origem metodológica, digamos, e já esse texto aqui foca na questão do crescimento versus RCT. Eu separei alguns gráficos aqui do texto para começar a falar sobre críticas, digamos, à abordagem do desenvolvimento randomista. Primeiro gráfico, esse aqui. Ele mostra o bem-estar no eixo Y e PIB per capita no eixo X. Olha só, tem uma correlação muito alta entre as duas coisas, entre as duas medidas. Primeiro, o que é essa medida de bem-estar? Isso aqui é um gráfico que os autores tiraram do estudo do Jones e Queno, de 2016. Eles pegam essa medida de bem-estar, uma medida sintética, onde eles misturam consumo, lazer, desigualdade e mortalidade. Eles pegam essas quatro medidas e fazem um índice de bem-estar. Só um pequeno parênteses, é óbvio que é esperado que a relação seja positiva, caso não exista relação negativa entre lazer, desigualdade e mortalidade com GDP per capita, porque o consumo ele é um input do GDP per capita. Então é esperado que a relação já seja positiva. Mas, tirando essa questão metodológica, veja uma relação extremamente positiva, ou seja, PIB per capita, quanto maior, maior o bem-estar das pessoas. Aqui, outro gráfico mostrando a mesma coisa. Já esse é do próprio Deaton, desse cara aqui. Provavelmente eu estou falando errado o nome dele. É o cara que ganhou o prêmio Nobel em 14, ou 13, ou 15, acho que foi em 15. PIB per capita, em 2003, e satisfação com a vida. Ou seja, um bem-estar também se pode considerar. Relação, novamente, positiva. O que mais que a gente tem aqui? Aqui digamos que uma atualização daquele gráfico anterior. Aqui é PIB per capita em 2017. Continuando, expectativa de vida. Expectativa de vida e PIB per capita. Percebam que também a relação é positiva. Além disso, além dessa relação cross-section, ele faz, ele pega, digamos que esse aqui é um gráfico que mostra dados em painéis, onde você tem o ano de 1800, aqui 1950, 1980 e 2012. A relação para todas essas quatro janelas de tempo é positiva entre expectativa de vida e PIB per capita. Tá. Com base nesses gráficos, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que PIB per capita
Obviamente, não podemos concluir isso que eu vou falar agora, porque a gente não se baseou em nenhum estudo de causalidade. O Ferraz está aqui para me bater caso eu fale alguma besteira sobre causalidade. Mas com esses gráficos a gente pode, de forma informal, meio que estabelecer uma relação de causalidade entre PIB per capita e bem-estar. A questão é a seguinte: qual que é a melhor forma, então, para se gerar bem-estar, considerando que os recursos são escassos? Será que é a melhor forma? Você tem um certo dinheiro, será que vale a pena você colocar esse dinheiro em pesquisa DRCT ou em Advocacy for Growth? Tentar instaurar medidas pró-crescimento. Pode muito bem ser o caso que os RCTs ajudem a mostrar quais são as melhores medidas que gerem crescimento. Por exemplo, pode ser que um RCT mostre que a gente sabe que capital humano é uma coisa que ajuda o crescimento. O aumento do capital humano gera maior crescimento econômico. Pode ser que um RCT ajude a mostrar qual a melhor forma de aumentar o capital humano mediante investimento em educação, a melhor forma de expandir a educação no país, ou investimento em saúde e tal. O RCT, ele pode, digamos que, auxiliar nesse tipo de questão. Agora, tem muitas outras causas do crescimento econômico para os quais o RCT não serve de nada. Não é possível fazer RCTs para investigá-los. Os autores do texto colocam alguns exemplos, como, por exemplo, liberalização comercial. RCT não é capaz de, por questões metodológicas, você não consegue fazer um RCT para saber se liberalização comercial ajuda o crescimento ou não. É mediante outras pesquisas que a gente consegue saber que liberalização comercial, free trade, ajuda no crescimento econômico. Então, será que é melhor você focar a tua energia em fazer um lobby entre os políticos para o país, fazer liberalização comercial, ou será que vale a pena você investir em mais uma pesquisa RCT? Que mais que dá para a gente citar aqui? Reformas institucionais. Liberalização comercial é uma reforma institucional, né? Mas, além disso, institucionais. Várias outras reformas. Por exemplo, o Brasil ele precisa urgentemente de reformas tributárias. Será que vale a pena gastar dinheiro fazendo lobby para fazer reforma tributária no país ou fazer RCT? Dado que os recursos são escassos. Outra coisa importante, você tem que considerar o valor esperado da medida. Então, mesmo que você conclua que fazer uma reforma tributária seja melhor do que fazer, digamos que, escalar algum programa que foi feito com a RCT e foi descoberto que tem um efeito positivo sobre alguma estatística, por exemplo, um efeito positivo sobre a educação, você tem que considerar a medida de valor esperado, porque o lobby para se fazer reforma tributária pode ser inútil e não vai acontecer reforma tributária. Então, para ver certinho, você tem que considerar não apenas o impacto que a medida vai ter, mas a probabilidade de que, ao você fazer a ação, aquilo realmente vai ter um impacto. Certo? O que mais que a gente tem aqui? Então, muitas vezes, vocês sabem aquela piada do cara que está procurando a chave do carro que ele perdeu embaixo do poste de luz? E aí o outro cara vai e pergunta para ele: o que você está procurando? Ah, estou procurando minha chave. Onde você perdeu? Ah, eu perdi lá 20 metros daqui, mas eu estou procurando aqui porque é aqui onde tem luz. O cara do texto, os autores desse texto, eles não citam essa piada, mas é como se fosse, eles citam algo como se fosse isso, que o RCT, ele pesquisa, na verdade é o seguinte: as perguntas que os randomistas fazem não é o que
melhora o bem-estar das pessoas, mas sim o que dá para pesquisar com RCT. Digamos que, muitas vezes, eles desvirtuam o propósito da pesquisa, que é pesquisar o que melhora a vida das pessoas, e não o que dá para pesquisar com RCT. É como se fosse o cara lá pesquisando, procurando a chave dele embaixo do poste de luz, sendo que a chave está lá no escuro. Entendeu? Então, é basicamente, esse é o resumo do resumo da minha interpretação desse texto aqui desses caras. Agora, eu vou falar mais um pouco da questão metodológica, apresentada aqui por esses autores nesse paper. Quer fazer um Fernando, fique à bate-bola, vontade. depois você vai para esse paper? Bora, vamos, bora, Tema? sim, Eu acho que o tranquilo. que eu já quero destacar disso daí, eu acho que são pontos interessantes, né? A gente acabou de ler o livro inteiro, né? E fica claro, lemos o livro e vimos assim que não é tudo RCTs no livro, pelo contrário. Há casos de RCTs que eles dão, né, no livro, mas tem muita coisa que foram experimentos mais simples, que não alcançam o rigor do RCT, e tinha coisa que não era sequer RCTs que eles dão de argumentos ao longo do livro, né? Era o ex post, era uma análise pós-imposição da política pública para ver o que ela ocasionou, né? E esse é o problema da evidência, né? Hoje a gente até tem, né? Depois de muitos estudos aí que isso aí nem é muito mérito dos economistas, né? Convenhamos, é um mérito pessoal da medicina, né? Chegamos a esse padrão ouro de experimento que aí nós das ciências sociais fomos meio que copiar porque achamos interessante, né? Mas nas ciências sociais é muito difícil seria muito difícil ela avançar se a gente só tivesse os RCTs, né, para podermos concluir qualquer coisa, né? Então, para cada problema e os dados que você tiver disponível, você vai ter um método ou outro que seja melhor, né? Eu sempre parti do suposto que o método não tem que comandar, né? É o seu problema, a sua definição do problema, que vai dizer qual método que você vai escolher. Mais a disponibilidade que você tem dos dados, né? Enfim. E não o contrário, né? E eu acho que isso de fato, se os RCT, se o randomismo levado para esse lado, de fato ele vira uma coisa que vira a ditadura do método, vamos por assim, né? Na área das ciências sociais, se você voltar bem lá no passado, lá na década de 60, mais ou menos, teve muitos grandes embates entre metodologias quantitativas e qualitativas, né? Onde ficava cada defensor de uma teoria falando que uma era superior à outra, e isso até hoje marca as ciências sociais, por exemplo, no Brasil, que eu acho até que às vezes é um pouco atrasada nisso. E até que o pessoal foi sacando, assim, primeiro porque você pode ter os mixed methods, né, os métodos mistos, que já é genial, né, que às vezes as pesquisas mais interessantes vão usar um quantitativo numa etapa, um qualitativo na outra. Hoje é bem comum você começa com o qualitativo, depois você vai para o quantitativo, alguns mais engenhosos invertem isso, né, a criatividade humana que é o limite aqui, né, e, e é essa sabedoria de você não reificar o método, né? Mas entender que esse é mais um método na caixa de soluções possíveis. Eu entendo que os autores estão bem nessa linha, né? RCTs é um método possível, né? Sim, Eu nem entendo que o ponto central do livro deles é apliquem RCTs, né? Eu acho que o ponto central, talvez, deles era mais assim, coisas como atenção aos detalhes, veja o que o campo te fala, o que as populações afetadas te falam. É até uma coisa que talvez foi ficando mais forte até pós-publicação desse livro, que assim, o seu objeto de pesquisa, dado que são indivíduos, são pessoas, elas têm coisas interessantes a falar. Então, até uma questão dessa ênfase nesse protagonismo das pessoas. Eu acho que tem um pouco, até uma questão ética aí, que às vezes eu vi mexendo no livro. Então, eu só queria já trazer esse contraponto, mas eu concordo. Se a gente reifica o método, né, o método vai ditar tudo, aí você deixa muitas vezes de fazer as perguntas que são as mais relevantes, né? Enfim. concordo, concordo, mas enfim, esse é um ataque, digamos que, a quem imagina que tudo no mundo se resolve com RCT.
Aí você pode utilizar esses argumentos. Na verdade, finalizando ainda, voltar a compartilhar minha tela, o, o argumento principal, essa aqui dessa parte do crescimento, ele pode ser sintetizado nesse gráfico. O que é esse gráfico aqui? Esse gráfico, novamente, vem daquele texto. Ele mostra o quê? O ganho do PIB per capita em valor presente líquido, net present value, do, de um único grande crescimento, aceleração do crescimento ou perda de uma única desaceleração do crescimento para vários países em vários períodos do tempo. Então, a ideia é que o país ele estava crescendo em certo nível, certo percentual e tal, aí houve alguma coisa que gerou uma quebra estrutural na taxa de crescimento do país. Essa quebra estrutural fez com que o país desacelerasse muito o crescimento, ou o país aumentasse muito o crescimento. No caso, ele até cita colocar que o Brasil, em 1980, que foi o quê? Foi a crise da dívida externa, devido ao Paul Volcker nos Estados Unidos ter aumentado muito a taxa de juros lá nos Estados Unidos, o crédito ficou caro no Brasil, o Brasil tinha muito endividamento externo, teve problemas com divisas, e isso gerou uma crise que foi gerar a década perdida e o resto da história. Então, teve essa grande quebra estrutural no crescimento brasileiro. Isso gerou uma perda de valor líquido, que os autores calcularam aqui, 61 mil dólares, o que é isso? Eu acho que é por ano, talvez. Ou, na verdade, eu acho que isso aqui está em milhões. Então, é 61 mil milhões, ou seja, 61 bilhões de dólares. O que acontece? Olha só. Etiópia, 1 bilhão graduation. O que é isso? Vamos vir aqui para o tradutor para saber exatamente do que se trata isso. Esse Etiópia 1 bilhão graduation é supondo que no programa graduation invista-se 1 bilhão nesse programa realizado na Etiópia. O que é esse programa? Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui no tradutor. O programa Ultra Poor Graduation tira as pessoas da pobreza extrema por meio de treinamento de subsistência, transferência de ativos produtivos, suporte ao consumo, planos de poupança e assistência médica. É um dos programas anti-pobreza diretos mais bem testados e impactantes. A pesquisa do Founders Pledge sugere que a Banda, que é uma instituição de caridade que realiza a abordagem graduation, é 5 vezes mais econômica, mais custo-efetiva, que o Google traduziu o custo efetivo para econômico, é 5 vezes mais custo efetivo que a transferência de dinheiro, de dar dinheiro diretamente para os pobres. Para você ter uma ideia, a GiveWell estima que a Malaria Consortium é 15,8 vezes mais econômico que o dinheiro, que a transferência direta de dinheiro para as pessoas. Portanto, parece justo supor aproximadamente que o Malaria Consortium é cerca de 3 vezes mais econômico que a abordagem graduation. Ou seja, essa abordagem graduation aqui é uma das melhores que tem no quesito custo-efetividade. É só 3 vezes, digamos, menor que o Malaria Consortium, que é uma coisa, digamos que, boa, porque essa Malaria Consortium é um dos programas mais bem avaliados pela GiveWell. Então, se você colocar 1 bilhão aqui nesse programa na Etiópia, o retorno vai ser 17 bilhões. Agora, compara isso com as perdas ou ganhos estruturais que aconteceram devido a mudanças estruturais no crescimento entre os países. Então, você vai ter aqui perdas gigantescas no Irã, no Brasil, em Honduras e assim por diante. E, além disso, ganhos gigantescos em Taiwan, Singapura, Polônia. Ou seja, nem se compara os ganhos no PIB per capita e, portanto, como a gente viu antes, no bem-estar, porque as duas coisas estão correlacionadas, entre você tentar fazer implementar um programa específico em um lugar específico com você, de forma sustentável, fazer com que a economia passe a crescer mais do que crescia anteriormente. Então, esse, digamos, que é a cereja do bolo do argumento no porquê que focar em crescimento econômico, em reformas que gerem crescimento econômico, é
mais custo-efetivo, considerando, inclusive, a probabilidade de que o seu lobby, a sua advocacia por reformas que melhorem as instituições, que levem a maior crescimento, mesmo considerando a probabilidade de que isso é pequeno, trazendo a valor presente, ainda vale a pena você focar em reformas que gerem crescimento econômico no país. Essa é a ideia básica do argumento. Fernando, quer falar alguma coisa? Porque aí eu já vou para o argumento de ordem metodológica. Eu acho que eu quero, porque eu acho que até isso daqui é a substância também muito do argumento do vídeo que a gente passou para o pessoal assistir, né? Então, o que eu penso é o seguinte, primeiro que eu não sei, assim, quando eu olho aquele gráfico, eu acho assim, não estamos comparando maçãs com maçãs, né? Porque aqui você está pondo um item, né? Que é programa de 1 bilhão, de custo de 1 bilhão, que retorna 17 bilhões. O outro, eu não estou fazendo nada que seja assim, eu pus um real, $1, 1 bilhão de reais, 1 bilhão de dólares, e tive 1.238 bilhões de retorno, né, como aconteceu na Índia, ou uma perda. Sim. Eu não estou fazendo isso, eu estou vendo Para ser assim. maçãs com maçãs, você deveria comparar esse 1 bilhão com, digamos, 1 bilhão investido em tentar criar reformas que aumentem, que gerem crescimento no país. É o Aí primeiro seria problema, né? O primeiro problema nesse gráfico é isso. Você só está mostrando assim o quão ruim, o quão negativo é quando há besteiras sendo feitas na condição econômica de um país, ou quão bom dá quando são feitas coisas positivas nisso. Mas tem como estimar o custo, né, disso daí? Eu acho que é um pouco complicado, né? Mas esse é o argumento central, né? Porque assim tem vários pontos aí, né? Quando a gente fala o seguinte, ó, não foque nos RCTs, não foque nas redes antimalária, vamos focar na promoção de crescimento. É isso que eu entendo da mensagem central do texto do Hilbert. E aí eu penso assim, tá, primeira questão que a gente tem, né? Se quer o consenso do que leva ao crescimento econômico, não existe, né? Então acho que isso que eu acho que eu já poderia falar, né? Então assim, vamos investir naquilo que comprovadamente leva ao crescimento econômico. Mas há um consenso entre os cientistas econômicos do que leva ao crescimento? Isso já é algo complicado. Então, assim, tem todas as oposições clássicas entre pessoas com uma visão mais liberal de livre mercado contra aquelas de uma visão mais desenvolvimentista, né? O acerto de um é praticamente o erro do outro, né? Em alguns desses cenários, não todos, né? Alguns podem ser algo mais ponderado, algo assim, ó, reformas que sejam liberalizantes da economia, mas que cabe alguma política industrial, né? Mas claramente o acerto de um é o erro, o ganho de um é a perda do outro nessa parte de oposição, né? Para além dessa oposição clássica, por exemplo, né? A gente tem muito argumento institucionalista que eu acho que é o que a gente vai até se debruçar mais tarde, né? Mas eu acompanho, não sei, eu não acompanho super por cima, né? A Drade McCloskey discordando profundamente da abordagem institucionalista, né? Então, se as instituições são chaves, né, para a linha dos ganhadores do Nobel aí agora desse ano e não de 2019, né? Tem uma linha que vai dizer que não é chave. Então, eu acho que esse é o primeiro argumento que eu daria, o seguinte, se quer o consenso, né? Quando acho que tem gente com Já limitação. aceitei. Então, assim, no vídeo ele até fala um pouco nisso, né? O Hilton fala assim, né, ele é questionado na sessão de perguntas, né, do vídeo. Não sei se você chegou a ver, comentando nas perguntas que foram feitas, assim. Mas sabemos o que leva ao crescimento? E quando ele é questionado, ele sai, na minha opinião, com uma resposta que não atende à pergunta, né? Que ele fala assim, ó, olha o que aconteceu na Venezuela, não é surpreendente que as políticas econômicas que eles fizeram levaram ao desastre econômico. Bom, então isso significa que nós podemos até ter algum consenso sobre o que não fazer em modo algum, mas isso quer dizer que a gente tem um consenso sobre o que fazer. Isso são questões diferentes, né? Então, eu acho que eu já daria esse argumento, mas eu acho que isso nem é o principal, né? Eu acho que, assim, mesmo que a gente soubesse, em alguma medida, acho que a gente pode falar que a ciência econômica, apesar de alguma discordância aqui e ali, em linhas talvez mais ideológicas, o que fazer, há alguma coisa já, assim, que se não é consenso, é a visão majoritária da economia do que fazer para crescer. Mas entre esse conhecimento de acadêmicos, de cientistas econômicos e a aplicação
política disso, para que os agentes políticos relevantes apliquem essa agenda de crescimento econômico, é um salto. E que a gente morando no Brasil sabe que não é um salto simples, Lucas. Então a gente está até talvez num lugar privilegiado de nosso contexto aqui como Brasil, que a gente sabe o quanto economistas dos mais diversos tipos que fazem análise do país, Samuel Pessoa, Marcos Lisboa, falam assim, ó, tá indo para o caminho errado, vocês têm que fazer outra coisa, tem que fazer outra coisa. E ainda assim a política resiste a fazer a agenda econômica de crescimento. Né? Então, é simples assim, simplesmente falar o seguinte, ó, vamos parar hoje de fazer tudo que está dando errado na economia do país e começar a fazer tudo que dá certo. A gente sabe que não é simples, né? Porque é um problema que leva para os agentes políticos, né? Que é um problema que é extra-acadêmico, né? E eu nunca vi ninguém que mostrasse por conta assim, ó, a gente fez um lobby aqui, por exemplo, você dá um exemplo, assim, um lobby pró-crescimento e deu certo e a gente conseguiu destravar a agenda, né? É difícil, eu acho que até seria legal a gente analisar assim, tem iniciativas interessantes nesse sentido, né? O autor do texto fala que tem alguns casos. Eu não sei se é verdade, mas ele fala que, por exemplo, a China comunista, com a reforma de 76, foi muito influenciada por economistas que foram estudar fora, pesquisaram o que funciona e tal, voltaram e fizeram as reformas liberalizantes. Ele cita outros exemplos que agora eu não lembro. E Mas, por vice-versa, exemplo, né? da Quando o China. Milton Friedman vai para a China também, né? Ele vai para a China também, fala Sim. sarro lá deles fazendo obras tudo com paz, né? Então, assim, ok, isso pode ter um impacto, mas é um caso extremo em todos os sentidos, né? Porque a gente está falando de um país que estava no modelo coletivização socialista, né? Então também Sim. é um caso muito ímpar, né? Só E que, ficava mais óbvio o quanto aquilo saindo daquele estado haveria crescimento econômico, né? Não é tão sim, óbvio quanto outros debates da economia, né? Por exemplo, sim. mais ou menos política industrial, né? E Mas assim, isso, só para terminar, já vou te passar a palavra, Lucas, que assim, e lembrando assim, os agentes políticos, assim, eles resistem a essa agenda dos cientistas econômicos, economistas, assim, por dois motivos eu vejo basicamente, a gente pode dividir, né? Um é talvez do reino das ideias, o motivo ideológico, dos viés ideológicos, eu não costumo considerar que isso é secundário, não. Eu acho que eles são motivações importantes. E o segundo é que, às vezes, interesses também são violados nisso, né? Então, por mais que o país como um todo possa crescer adotando as políticas corretas econômicas, setores específicos, grupos específicos que hoje se beneficiam podem perder, né? E, então, agora eu devolvo a bola para você. não, o que você falou, a gente não sabe que gera crescimento econômico. Perfeito. Mas vamos supor que mesmo se a gente soubesse, aí você falou, mesmo se a gente soubesse, o lobby para fazer crescimento econômico não daria em nada porque existe uma resistência política. Concordo perfeitamente, só que aí o argumento iria para o seguinte sentido. Já que existe essa trava de ordem de economia política, ou seja, incentivo dos políticos, tanto por dois motivos, como você falou, ignorância, ou dos próprios políticos, ou dos eleitores que votam nos políticos, porque os próprios eleitores não sabem o que gera crescimento econômico, eles acabam favorecendo políticas que geram má alocação de recursos e, portanto, baixo crescimento econômico, tanto por isso quanto por questão de interesses, como você falou, rent-seeking, etc. Se este é o caso, então vale a pena para os caras que fazem o argumento de investir dinheiro para fortalecer o crescimento, então investir dinheiro em fazer lobby para mudar a economia política do país. Então, se a economia política está travando, tem alguma trava, vamos investir dinheiro para fazer lobby para tirar essa trava. Então, dar um passo atrás e não fazer o lobby para mudar, fazer uma reforma tributária, por exemplo, mas sim fazer um lobby para mudar a economia política do país, a relação de freios e contrapesos entre os políticos, e não só entre eles, o sistema judiciário também, para fazer com que aí sim possa se abrir brecha para gerar reformas para o crescimento. Então, digamos que dá para dar esse passo atrás, e assim o argumento vai funcionar. Porém,
continuar aquela questão que você falou. Tá, superado isso, como que a gente sabe o que gera crescimento, sendo que existe uma miríade de escolas, hipóteses e tal, várias discordâncias. Tem esse ponto aí também. Mas eu acho que é isso. Podemos avançar para a questão metodológica. O que você acha, Fernando? Só vou fazer uma réplica rápida e a gente avança, né? Eu acho que sempre vale lembrar que, enfim, a gente sabe o ditado, né? Poder traz dinheiro, dinheiro traz poder, ok? Mas não sem fricção entre essas duas coisas. A gente sempre esquece dessa parte. Então, eu acho que essa reflexão do agente político e o acadêmico aqui também tem que lembrar assim, depende qual a posição que aquele agente está nesse sistema para poder influenciar ou não. Eu acho que a gente poderia só pensar um pouquinho nisso, né? Então, assim, se o Lucas amanhã fosse presidente, eu não tenho dúvida que ele tomaria decisões de macroeconomia muito sábias para o país se desenvolver. E também não tenho dúvida que no Ministério, talvez, da Educação, da Saúde, ele ia pôr um pessoal mais randomista, assim, para ver as políticas públicas mais Eu não eficientes. teria tanta confiança nisso, Eu, né? eu, tenho, eu tenho Talvez eu total ceda confiança. aos Tenho total confiança. incentivos. Talvez Não, eu ceda aos incentivos da política e me corrompa. não. Eu tenho maior confiança. Você já faz com sua campanha desde já. E por que eu estou dando esse exemplo? Né? Então, uma vez que você chegou nesse agente político-chave, o presidente, o ministro da Economia, a alto escalão de um país para determinar a economia, isso ficou fácil. Se você não tem acesso a esse grupo, restam, às vezes, ok, alguma tentativa de lobby com eles diretamente, mas que pode ter resultados, talvez que não tenham nenhum. Enquanto que você pode ser um agente político diferente, você pode ser, por exemplo, um outro agente, que não é político, mas você é uma ONG, que também é um agente político, em outro sentido. E aí Um você, youtuber, às vezes... um Oi? youtuber, Você pode ser um youtuber, né? E como youtuber você pode falar também sobre as melhores políticas econômicas, quem sabe não chega nos ouvidos. Mas talvez a ONG especializada em as intervenções de saúde, talvez ela vai entregar muito mais esse diretor de saúde se ela continuar tentando fazer essa intervenção, né? Então, eu acho que também tem muito essa questão de qual é o plano que você tá trabalhando, né? Então, assim, agora é claro, se a gente olha assim, em onde doar, onde investir no recurso de dinheiro especificamente, eu acho que esse argumento é forte, talvez, de se distanciar da abordagem randomista. Mas quando você pensa em outros recursos como talento, como conexões, etc., também já fica muito mais complicado. Como a gente sempre aborda, por exemplo, nas discussões sobre carreiras. Então, acho que com isso, acho que a gente amarra um pouco isso, né? Então, esse era meu ponto para finalizar. Mas eu acho que agora a gente tem que entrar na discussão mais metodológica mesmo. Vamos lá. a questão metodológica, na verdade, não tenho muito para falar. Eu li meio por cima esse paper do Diaton e da Cartwright. Eles vão mais ou menos na seguinte linha. Deixa eu até compartilhar a minha tela, que eu gosto de ficar escrevendo aqui. A gente pode dizer que o paper deles, se baseia em 2 pontos. Apesar de que eles próprios têm uma certa resistência a dizer que esses são os pontos, mas para efeitos de simplificação, vamos dizer que é isso aqui. Questão da validade interna do estudo e validade externa. Primeiro, validade interna. O resumo seria mais ou menos esse. Será que o podemos colocar assim, ó. Será que o parâmetro estimado recupera corretamente o valor real? Melhor dizendo, será que a estimação recupera corretamente o valor real do parâmetro? No caso dos RCTs, muitas vezes eles tentam focar, não só RCT, pesquisa de causalidade, tenta focar nisso aqui, o AT, Average Treatment Effect, efeito médio do tratamento.
esse efeito aqui, digamos que é o santo grau da causalidade. Se eu estiver falando merda, Ferraz, caso esteja aí ainda, só levanta a mão e explique direito, porque essa não é minha área de especialidade. Porém, os estudos RCTs, muitas vezes, eles tentam recuperar, através da pesquisa RCT, o verdadeiro parâmetro ATE, o efeito médio do tratamento. Também tem o ATT, por exemplo, o efeito do tratamento sobre o tratado e tal. Na questão dos caras da VI, tem o LAT, que é o Local Average Treatment Effect. Mas, enfim, o RCT tenta recuperar o AT, e muitas vezes não consegue. Aí os caras fazem, esses autores aqui ficam na primeira parte do paper explicando por que muitas vezes o desenho do experimento faz com que muitas vezes os caras não consigam recuperar o AT, e eles, digamos que, inferem incorretamente que de fato estão recuperando. Mas eu não vou me alongar aqui, porque eu não li essa primeira parte, então eu não sei quais são os argumentos deles, e mesmo se eu tivesse lido, eu não tenho conhecimento técnico suficiente para explicar aqui para vocês. Vamos focar aqui nessa segunda parte, a parte de validade externa, que eles, como eu falei, resistem de falar com esses termos, mas para facilitar, vamos utilizar esse termo, que é a seguinte ideia. Será que o valor calculado pode ser inferido para outros contextos? Então, você fez um RCT a respeito de qual a melhor intervenção de educação em certo local da Índia. Será que isso pode ser generalizado para um local da Coreia do Norte, ou da Etiópia, ou do Brasil? Ou se pode ser generalizado, qual que é o efeito? Será que o efeito é o mesmo, é parecido, é diferente? Será que pelo menos o sinal é o mesmo? Pelo menos isso, se o efeito é positivo, será que é positivo em todos os locais, em todos os contextos? Essa é a questão da validade externa. E o principal ponto em relação, aliás, a principal causa que faz com que exista esse problema de validade externa é que os RCTs são, vou usar uma palavra aqui que eles nem colocaram, teoricamente livres. O que a gente pode dizer com isso? Que eles não possuem estruturas. O que eu quero dizer com não possuem estruturas? Eles não formam, digamos, uma teoria científica onde você consiga estabelecer relações de causalidade entre os elementos. Então, vamos, sei lá, pegar a física newtoniana, que dá um exemplo. Ela é baseada em 3 axiomas, as 3 leis de Newton, e a partir disso você consegue estabelecer todas as leis da física, os fenômenos físicos a partir das 3 leis básicas. Então, é uma teoria extremamente estrutural, digamos assim. Com 3 equações, eles geram todo o resto dos fenômenos. No caso dos RCTs, eles são livres de teoria. São extremamente livres de teoria. Então, eles não possuem estrutura. Inclusive, na econometria, o pessoal aqui da econometria sabe que tem um debate secular entre os estruturalistas e os caras versus os caras que não são estruturalistas, que a gente pode dizer que são os caras sei lá, os randomistas, ou os caras do VI, que aqui inclui tanto a Dufault e o Banerjee e o Kramer, quanto os caras que ganharam o Nobel em 20, que foi da revolução da credibilidade, o Englist e tal, o Carden, e assim por diante. Enfim, tem esse debate mais dentro da econometria, que é o seguinte debate. O VI, por exemplo, os estudos baseados em VI, em variáveis instrumentais, recuperam muitas vezes um estimador, um parâmetro chamado LAT. Local Average Treatment Effect, o nome já diz, local. Se é local, será que vale para todos os contextos? Os estruturalistas vão criticar os estudos baseados nisso, porque vão dizer que, como é local, não é generalizável. Não sendo generalizável, você não consegue fazer inferências para outros locais, para outros contextos, para outros períodos de tempo. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, o Heckman, que é o maior nome do estruturalismo na economia,
o Klein, que foi o cara que começou isso. Então tem esse debate mais amplo dentro da econometria, e o RCT está contextualizado aqui dentro desse debate, que eles são os caras que fazem estimações extremamente precisas, porém, será que dá para fazer generalizações a partir dessas estimações precisas? O Diaton argumenta que não, justamente porque falta essa estrutura. Que mais que ele coloca aqui? Uma frase que dá para colocar, que o RCT explica o quê? Mas não por quê, por qual motivo. Os caras explicam que funciona, mas por que funciona? Não se sabe por que funciona. Só que não pense que com isso o Diaton acha que RCT nunca deve ser utilizado. Não, pelo contrário. Ele fala que pelo fato do RCT ser livre de teoria, então é uma ferramenta extremamente válida para a ciência. Por quê? Porque como é livre, você pode utilizar RCT para vários contextos e fazer adaptações, várias adaptações e tal. Então é muito mais uma questão de não jogar o bebê fora junto com a água, mas saber quando e onde utilizar a ferramenta e não fazer generalizações esdrúxulas e sem nenhum cuidado metodológico. Outro ponto que a gente pode colocar aqui, que eles citam, significância. Isso aqui você falou antes, Fernando, da McCloskey vai nessa linha também, mais ou menos. Estatística versus significância científica. Pode até ser que os estudos baseados em ECT tenham estimadores com significância estatística. Agora, será até que ponto tem significância científica, no sentido de que até que ponto dá para generalizar os resultados para se chegar a um entendimento real a respeito do mundo? Isso está relacionado com o problema da inferência, que é um problema antigo, que a gente conhece desde Hume, desde Bacon, Francis Bacon, a questão dado que os caras não têm uma teoria, muitas vezes os RCTs não constroem em cima de relações estruturais, então são hipóteses extremamente livres, é difícil aplicar o falsificacionismo à la Popper nos RCTs. Porque se você falseia uma hipótese, é só você modificar um pouquinho um pressuposto teu, que você já muda um pouquinho a hipótese e você já constrói uma outra hipótese que você vai ter que fazer um novo RCT para poder falsificar isso. Então, no fim das contas, só o que você vai fazer é RCT atrás de RCT para conseguir mapear o mundo e no fim você vai chegar nessa situação aqui que os autores falam de uma forma um pouco provocativa, digamos. Isso aqui, ó. Tudo isso carece de uma justificativa para extrapolar resultados. Algum entendimento de quando os resultados podem ser extrapolados, quando não podem, ou melhor ainda, como eles devem ser modificados para torná-los aplicáveis em um novo cenário. Sem suposições bem fundamentadas para apoiar a projeção de resultados, isso é apenas indução por enumeração simples. O cisne 1 é branco, o cisne 2 é branco, então todos os cisnes são brancos. E, como Francis Bacon ensinou, a indução que procede por enumerações simples é infantil. Então, você está mapeando, está construindo teorias, digamos, a partir da indução, porque você está mapeando tudo através da RCT, sem nenhuma estrutura, surge uma coisa nova nunca observada, você tem que fazer um novo RCT para ver se até que ponto aquela nova observação se encaixa dentro do teu entendimento do mundo. Se você não tem estrutura no teu entendimento de mundo, não tem relações entre os pontos, você tem os pontos, você não tem a relação entre eles. O RCT é como se fosse um monte de pontinho aqui. Teu conhecimento é baseado em um monte de pontinho, não tem estrutura. O que é isso? Não tem a relação entre os pontos. Diferente de teorias estruturais, digamos. Se você... É muito mais fácil aplicar a ideia de falsificacionismo do Popper se você tem a estrutura, porque, digamos, você quebra aqui, não que que seja impossível de... Tem a tese do... Qual que é aquela lá? Do Dunning. Alguém me ajuda aqui? Dulles-Quine. Exatamente, Gabriel, obrigado. É Dunning ou Dulles? Que você pode sempre modificar, né? Você nunca consegue... Então, aqui, certa coisa quebrou essa aqui. Quebrou esse elo. Tá, beleza, você não consegue... Você não precisa fazer esse elo aqui. Você faz aqui, então, esse elo aqui. Pronto, você mantém o esqueleto da teoria como um todo. Então, a gente sabe que mesmo em teorias altamente com estruturas, digamos, você consegue... É difícil você refutar a teoria como um todo. Agora, imagina hipóteses só
separadas entre si sem nenhuma relação estrutural. Então, você fez conseguiu falsificar aqui esse pontinho. Tá, tem todos esses outros pontos aqui. Aí surgem pontos novos, novas observações. Como é que você vai colocar isso dentro de uma teoria, de uma coisa que tenha significância científica e não apenas significância estatística? Eu acho que esse é o espírito da coisa, da crítica desse paper aqui, da parte 2 do paper, que fala sobre a validade externa, em relação aos RCTs. Mas voltando aqui, novamente, os caras não criticam o RCT como um todo, eles só acham que é preciso saber quando utilizar. Dado que é free, teoricamente livre, então isso é importante de se usar em certos contextos. Já em outros, nem tanto. Esse é digamos que o espírito do argumento. Legal. Voltando lá no desenho que você fez da teoria do Popper, né? É que você descompartilhou, aliás, você desfez, né? Eu desfiz, mas eu posso voltar. O próprio Popper, se você, eu li, né, nas Ciências Sociais, a lógica da pesquisa científica do Popper, né? E quando você lê o livro inteiro, eu lembro até esse professor chamou muita atenção para a gente, né, desse argumento que você trouxe na época, que, na verdade, o próprio Popper falava isso da questão da falsificabilidade, né? Então já estava na própria ideia do Popper, né? Se você o que o Popper quer deixar muito fixado surge uma nova evidência empírica que desprova sua teoria, então ela falseou sua teoria. Mas, na verdade, não é uma única evidência que já falseia. Há possibilidades, novamente, de você ainda manter essa teoria provisoriamente, às vezes adicionar algumas hipóteses suplementares, alguns raciocínios que ainda mantêm ela de pé, né? Ela fica refutada mesmo quando o corpo de evidências é muito grande, e aí você tem até... Aí, isso já não é Popper, mas vem a turma depois, eu esqueci o nome dele, que fala dos paradigmas, da mudança de paradigmas, né? Então, até o Popper já falava isso, até antes desses autores que você falava, estava no raciocínio do próprio Popper, né? Mas isso é um parênteses aí que eu acho que não totalmente acessório aqui ao nosso debate. Posso rapidinho fazer um parênteses do teu parênteses? Uhum. Só, o Feynman falou que isso quem estava comentando era o Sean Carroll, junto com outro cara, junto com o Michael Shermer, no podcast do Michael Shermer, falando sobre o Feynman e tal, e falaram que o Feynman uma vez disse que, nas aulas e tal que ele dava, se a tua teoria, o teste da teoria sempre é o experimento. Se qualquer experimento mostra que a tua teoria está errada, então descarta a teoria. Já era a tua teoria, vai para outra teoria porque está errado, porque o experimento mostra que está errado. O ponto é o seguinte, muitas vezes o experimento pode estar errado. O experimento pode estar errado e a teoria pode estar correta. Os caras fizeram o experimento de forma errada, alguma coisa, talvez o instrumento, não mediram certas coisas, o experimento pode estar errado. E cita o exemplo do próprio Feynman se comportando, sabendo que ele cita o exemplo do Feynman, que tinha uma teoria junto com o Hegelman sobre quarks, ou sabe-se lá o quê, que eles criaram a teoria, aí foi feito o experimento mostrou que a teoria estava errada, e o Feynman falou, não, vamos esperar, vamos manter a teoria, vamos esperar, porque eu acho que esse experimento está errado, vamos ver o que novos experimentos dizem, e os novos experimentos confirmaram a teoria dele. Então ele mesmo se comportou de uma forma diferente do que ele pregou nas aulas, digamos. Então, é uma amostra disso que se falou. São várias, não é um experimento que vai refutar toda uma teoria, principalmente se é uma teoria bem consolidada. É uma sucessão de experimentos e tal. Tem várias situações, né? Isso daí é talvez a mais básica, quando o experimento não é adequado, não está correto, ele falhou, enfim. Mas aí também tem situações, por exemplo, que você vê que a sua lei, que você achava que era geral, ela é uma instância menor de um fenômeno maior. Então não é que Einstein refuta Newton, apenas Newton está restrito ao planeta Terra. Então você também tem outras questões, né? Você aumenta aí o escopo, tem várias situações nesse sentido. É que a gente não tem que esquecer que a ideia do Popper principal era delimitar o científico em relação ao metafísico,
E também ao filosófico, ao artístico, enfim, Pseudocientífico. as outras áreas do conhecimento. Então, a gente não tem que perder de vista que esse era o ponto central do Popper, né? Ao falar sobre falseabilidade, então a evidência vai falsear a teoria. Mas há uma teoria provisória até o surgimento de uma teoria melhor também, no mínimo, né? E que às vezes vira assim, mas não se aplica na situação A. Não se aplica na situação A, B e C, porque o experimento já mostrou que ela não se aplica na situação A, B e C. Até que vai vir uma teoria mais geral, mais ampla, que se aplica também à situação A, B e C. Vamos voltar lá no começo. Você trouxe vários pontos, sabe, Lucas? Eu acho assim, o principal é o seguinte, o principal eu vou deixar para depois. Vamos começar com o problema da generalização, que é o menor aí, né? Mas que eu acho que isso é legal. Isso aqui é bem legal das pessoas pegar, porque isso aí é um problema de estudos de modo geral que são conduzidos na academia. A gente sabe a crise da replicabilidade de estudos. Então isso daí já é um grande problema, né? E só para falar de generalização, vamos pegar aqui um caso assim que eu acho que é o mais engraçado para ficar bem didático, que é o seguinte: vamos para a psicologia, vamos voltar para a área de saúde, que é quem começou essas coisas. Nós estamos fazendo estudos para querer falar sobre a psicologia humana, sobre a natureza humana, dos problemas psicológicos humanos, só que você vai ver 80% dos estudos são conduzidos com estudantes de psicologia. Né? Então a gente sabe, né? Isso é uma questão que eles levantam faz tempos, né? Quem que acaba sendo que se dispõe a ser as cobaias humanas desses estudos de psicologia? Quase sempre os alunos de psicologia que tem que fazer isso para ganhar os créditos, para passar na matéria, e então é o pool mais óbvio que os professores recrutam, Não são os são os próprios Ray, os estudantes. caras chamam até eles de weird, eu não sei falar É essa o palavra weird, em inglês, é, weird, que é white, European, não sei o que, ocidental e o caramba, só uma então, subpopulação. É. Então, assim, é o estudante universitário de uma graduação específica. Então, é mais do que o WIRDS. É o WIRDS mais o universitário, mais estudante de psicologia. E aí a gente quer generalizar para a natureza humana. Dá. Bom, tem seus problemas, né? Quando você olha numa perspectiva mais antropológica, mais cultural, vai ter um monte de coisa que vai falhar nessa ideia, né? E são as coisas interessantes quando você vê a fala de antropólogos. É porque a depressão é prevalente tanto no Ocidente, quase não se ouve falar em tribos isoladas, né? Isso é muito interessante mesmo, né? Mas, de todo modo, se tem alguma coisa de natureza humana, né, afinal somos homo sapiens, né, então alguma generalização ainda é possível, apesar desses problemas, né, seja para liberar um medicamento, etc, etc, mas com esses problemas mesmo. Dizem-se muito sobre mulheres têm problemas com liberação de droga, de algum medicamento novo, porque elas historicamente foram menos testadas, agora está mais corrigido. Falta, às vezes, medicamentos específicos para, por exemplo, a população negra, porque ela é subrepresentada. Então, tem essa discussão. Mas, para além dessa discussão, ok, são homo sapiens, então a coisa se vira na área da saúde e ainda funciona bem. Quando a gente vai para os problemas da sociedade, né, que é o que a gente se propõe, né, estudando quando a gente aplica esses RCTs para o desenvolvimento, para o que faz crescer a economia, etc., aí o problema é muito maior. Então, eu acho que esse é um ponto forte, né? E para os vários estágios de desenvolvimento também, né? Porque a gente já tem uma abstração muito complicada, a gente fala entre país subdesenvolvido ou desenvolvido, né? Então, o Brasil que está, por exemplo, nesse meio termo aí, né, já tem uma série de problemas próprios que talvez né, aqui a gente não tem muito um problema da malária, né? A gente vai ter que procurar outros problemas. É o desafio da Doi Bem, por exemplo, né? A primeira coisa que a Doi Bem fez foi procurar assim, o que tem mais de GiveWell aqui pelo Brasil? Só que a gente já está em outro estágio de desenvolvimento. Então, eles tiveram que fazer umas pesquisas muito do zero, em certos sentidos, né? Aí, e naquelas localizações, naquelas localidades do Brasil, que aí tem um IDH mais próximo desses países mais pobres, né? Então, isso eu acho que é interessante por si só. Mas agora, indo no problema principal, que aí você está indo no metodológico, assim, o RCT não é um corpo teórico, né? Ele explica o que e não o porquê. A diferença significância estatística da científica. Para mim, tudo isso aqui está falando para mim de uma coisa que eu acho que tem um erro nesses argumentos, que é misturar a teoria com o método. Para mim, esse é o central, né? O RCT e uma abordagem mais de experimentação, de modo geral, ele se propõe a ser método.
ele não se propõe a substituir a teoria, substituir a boa elaboração de hipóteses, né? Então, para mim, é o ponto central de quando eu fiquei vendo toda a sua explicação, né? Eu acho que nisso abordar a proposta dos nossos ganhadores aí do Nobel, que a gente leu o livro, é mais modesta. Talvez ela tenha crescido muito, talvez, até pelo sucesso dessa abordagem em algumas situações. Mas é uma abordagem mais modesta, que é ser mais um método, uma ferramenta de métodos disponível para cientistas sociais, economistas, etc., a resolver os problemas, né? Então, eu acho que para mim não cola esse tipo de argumento por conta disso, né? O RCT se propõe a ser um método, né? E não substituir a teoria. Você ainda tem que ir a campo com hipóteses a ser testadas, né? É claro que, eventualmente, os dados falam, e aí algo que você nem tinha como hipótese quando você realizou o campo, aí você começa a coletar as respostas, e aí algo emerge e fala assim, eu não tinha considerado isso, mas está vindo no questionário situação X. Eu queria lembrar até, teve uma ou duas situações dessas no livro, né? Então isso também é legal, né? Quando você está, de fato, olhando muito longe de onde era o problema, né? E o campo às vezes traz isso. Mas a ideia de você conduzir um trabalho de campo, um trabalho de pesquisa, questionário, RCT, distribui dinheiro aqui e ali sem ter nenhuma hipótese prévia, eu acho isso bizarro. Eu não conheço um caso que isso tenha sido feito, né? Então, quando a gente testa os cash transfers, né, por exemplo, né, as transferências de dinheiro que a GiveWell, por exemplo, conduz, outras organizações podem conduzir, acadêmicos já conduziram para fazer os testes, né? Não faz nem sentido você falar o seguinte, é bom ou é ruim. É bom para quê? Né? Quais são os resultados? Né? Então, teve vários estudos muito bem feitos que, assim, a gente vai ver se a transferência de renda diminuiu a desnutrição infantil. Então, você foi para testar uma hipótese específica. Teve outros que foram fazer uma hipótese totalmente diferente. Falaram assim, mas vamos ver se essa transferência de dinheiro na mão dos pobres diretamente, né? Que é o equivalente ao nosso Bolsa Família. Eu acho que a maioria das pessoas aqui já tem um contexto, né, do que esse tipo de intervenção. Vamos ver se isso aqui causa inflação. Você vai testar uma outra hipótese. É claro, você pode fazer um estudo super robusto que vai testar várias hipóteses, né? Muitas deles testaram mais de uma, né? E aí já começa até a ficar arriscado, né? Porque de você justamente ter um embaralhamento aí. Mas esses estudos vão com hipóteses sendo elaboradas e testadas, né? O método vai ser o RCT, vai ser a randomização, vai ser procurar um vilarejo parecido com outro vilarejo em termos de IDH, em termos de perfil socioeconômico, etc. É um método, mas você tem que ter boas hipóteses sendo elaboradas previamente. Se você não tiver boas hipóteses sendo elaboradas previamente, não vai servir para nada, você joga no lixo, né, o que vai ser desses estudos, né. Agora sim, os planos de generalização existem, né? Que não existe dois vilarejos iguais para você testar. Não existem dois indivíduos iguais, não existem duas situações econômicas iguais. Então, isso daí vai ser sempre um problema constante, né? Você tenta controlar o que dá, né? Você aplica cotas para algum tipo de pesquisa, para outros você faz uma randomização de fato aleatória por enfim, computador, o que for, mas a gente sabe que nunca é aleatório, né? Eu trabalhei muito também na parte de pesquisa com o campo, né? De dia a dia, de coleta de questionário, etc. E a gente sabe que na hora de desenhar a cota, você não está reproduzindo super fiel, nem que seja a realidade o seu universo, né, amostral, né? A amostra nunca vai ser igual ao universo. Você vai ter que nem que seja arredondar aqui, arredondar ali, compondo uma cota, né? E então, assim, você controla. E aí, tudo bem, você controlou algumas variáveis que você achava chave: sexo, faixa etária. Faixa etária já não é idade, né? Então você criou uma faixa, então você já está fazendo um agrupamento lá que tem mais diversidade. E você considerou todas as outras coisas que deveriam ser controladas? Claro que não, né? Então, aí trazendo até um pouco da experiência de campo, você nunca vai controlar tudo. Isso é totalmente impossível. Mas ainda assim, eu acho que por essa experiência de pesquisa de campo, teve resultados válidos para os problemas que estavam sendo procurados, sim. Né?
Então, assim, é muito assim, depende assim, que você quer conhecer, afinal, né? Eu acho que é isso. Então, a hipótese, a teoria, aí eu vou voltar lá para o meu ponto inicial da nossa conversa. A rainha é a hipótese, né? O RCT é método, ele está a serviço da sua hipótese, da sua teoria, e não o contrário, né? Senão a gente reifica o método. Só finalizando aqui, concordo, Fernando, mas eu acho que o argumento dos caras vai mais ou menos na linha de dizer o seguinte: muitas vezes a hipótese sendo testada pelo método do RCT, então nesse sentido tem que ser concordância com você. Tem a teoria, ou tem a hipótese, e o RCT é apenas um método para testar a hipótese. Eu acho que o que os caras colocam é que muitas vezes o RCT é utilizado para testar hipóteses que não estão dentro de uma teoria maior. São hipóteses isoladas, que não estão conectadas entre si em uma teoria unificadora, digamos. Eu acho que essa é a grande questão que os autores colocam. E aí, por isso, se você faz um RCT para uma hipótese, refutou aquela hipótese, tem 1 milhão de outras hipóteses a serem testadas, dado que não existem relações entre elas. Fernando, tá aí? Ou saiu? Acho que saiu. Então, não Alguém quer... Tô aqui, sim. Mas vamos abrir para os demais, acho que esse é o momento. Alguém Exato. quer Caso fazer alguém queira. contribuições? Ferraz quer falar alguma coisa? Felipe, Marco? Bom, eu posso só acrescentar ao que você já falou, Fávaro, que é na parte estatística, assim. Que é tipo, o problema é um pouquinho mais profundo do que você pareceu dar a entender. Por exemplo, no Latte. A questão do Latte não é que, você tá num. Você tem uma população, dentro dessa população, eu vou pegar uma amostra, e dentro dessa amostra, por exemplo, eu vou fazer um experimento de medicina, sei lá, vou distribuir um certo remédio e as pessoas vão tomar esse remédio ao longo de um certo período. Mas tem um problema de não compliance, né? Que as pessoas simplesmente não aderem ao tratamento. Então, o que o LART faz é você conseguir estimar dentro dessa amostra a população que aderiu ao tratamento. Ou seja, você não consegue nem generalizar para a amostra. Você generaliza para dentro da amostra o efeito daqueles que aderiram ao tratamento. Então, já tem um problema de amostra, se a amostra não for aleatória, pô, fudeu, você não consegue generalizar para a população. E você, você só consegue pegar um segmento de uma amostra que talvez não consiga generalizar para a população em geral. Você não consegue generalizar nem para a própria amostra. Então, assim, tem este problema. Eu posso adentrar mais na questão de validade interna, se vocês quiserem, mas o que importa aqui é que, assim, de fato, RCTs, eles são bons porque eles são críveis. Eles têm poucas hipóteses, e as poucas hipóteses que a gente adota, a gente toma como válida, assim. Agora, por exemplo, se eu fizer um trabalho observacional com diferenças de diferenças, porra, tem 1 milhão de hipóteses e sempre pode chegar um cara espertinho e falar: você não considerou aquilo, você esqueceu de considerar aquilo. Então, RCTs são muito bons. O problema é quando as pessoas acham que RCT é o gold standard, que tudo que não foi isso aí está aquém da qualidade científica rigorosa, e isso acontece na medicina em qualquer outro lugar. Mas, assim, RCTs, eles são bons para responder perguntas específicas, nem tudo que a gente quer estimar é possível de ser o estimando, né, que a gente fala, o efeito causal que a gente quer capturar, nem sempre é capturado por um RCT, e se a gente ficar colocando RCT como um ideal, isso desvaloriza outros métodos. Então, eu acho que no máximo é isso que eu posso acrescentar. Perfeito, Ferraz. Então, o buraco é muito mais embaixo do que eu falei. Você não consegue, muitas vezes, nem generalizar para a amostra, no caso do latte. Alguém mais quer fazer alguma contribuição ou pergunta? Felipe, Marco ou Pedro?
Eu acho, vou só pegar esse gancho do Gabriel. Bom, o RCT talvez, ele é vendido assim como padrão ouro, né? Mas eu acho que, assim, mesmo que você considere o padrão ouro, não é o único método, né? Então, acho que isso vira, né? Quando a gente fala, talvez vende assim como esse é o padrão ouro, mas vira um problema quando isso faz o seguinte, se não for esse método, não presta. E vai ter situações que você não vai ter como fazer o RCT. E você vai ter que ter métodos inferiores. Mas mais do que isso, que eu acho que é o ponto, Gabriel, tem situações que um outro método pode ser melhor do que o RCT. Né? E aí voltamos a essa questão chave. A hipótese você tem que testar, né? E mais os dados que você tem disponível, né? Que vão te dizer qual vai ser o melhor método, né? É o método a serviço da hipótese, não o contrário, né? Acho que podemos encerrar. Concordo 100%. Podemos Desculpa, encerrar Gabriel, por aqui. não ouvi. O Não, Gabriel tá falou querendo alguma dizer que eu coisa. concordo com você 100%. É que o pessoal da medicina, eles têm beleza. umas crenças que é meio difícil, e elas acabam sendo spillover para as outras áreas, assim. Então, pera lá. Eles ficam obcecados pelo método, mas calma, mais calma, minha gente. Legal. Obrigado, Gabriel, pelas contribuições. Eu acho que ajudou a esclarecer também bastante. Bom, acho que então encerramos, Lucas. Encerramos. Então, agradecer novamente todo o empenho do Lucas aí na condução do livro aí durante essas semanas. Agradecer a todos que participaram com a gente, ficaram até o fim do clube. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse último debate, né? E já tem um outro clube do livro também, do Autores Eficazes, rolando. E quem quiser também conhecer mais, como isso aqui vai ficar gravado, talvez vocês só estejam vendo isso em vídeo, não participam dos nossos clubes, conhece mais do Altruísmo Eficaz Brasil, procure aí pode pôr no Google, você encontra a gente, nosso site, temos grupos de WhatsApp, temos encontros presenciais em algumas das cidades aqui do Brasil, temos encontros virtuais, temos Clube do Livro, temos diversas ações de ativismo também que ocorrem, então quem quiser conhecer mais, procure aí, tem o site Autores Eficaz Brasil, tem também o nosso guia de carreira 80.000horas.com.br, tá bom? Então, conheça um pouco mais dessa comunidade. Também depois eu vou deixar os links, né? Lucas, acho que se você quiser compartilhar também material, eu vou compartilhar também algumas anotações que eu fiz, porque não dá para abordar tudo no debate, então vou compartilhar as anotações que eu fiz. Se quiser também compartilha as suas, também coloco os links para o vídeo do Hilbrand, do texto dele, coloco os links também da GiveWell, da DoiB, vou colocar tudo na descrição do YouTube depois. Combinado? Perfeito. Então, valeu. Então, encerramos por aqui. Abraço a todos. Bom final de noite a todos. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau.